A Terra tem chão, montanhas e oceanos. Júpiter é uma esfera colossal de hidrogênio e hélio, sem uma superfície sólida onde alguém pudesse pousar. Mas os dois nasceram da mesma nuvem, ao redor da mesma estrela e praticamente na mesma época. Então por que um planeta terminou como uma pequena esfera de rocha, enquanto o outro acumulou massa suficiente para caber mais de 1000 terras dentro de seu volume? A resposta parece ser apenas a distância até o Sol, mas existe uma história muito mais interessante. Uma fronteira invisível, uma corrida de poucos milhões de anos e planetas gigantes que provavelmente não permaneceram onde nasceram. E com isso, pessoal, falaremos um pouquinho da formação dos planetas em nosso sistema solar. Por que alguns planetas são rochosos, outros são gasosos e outros são de gelo? Este é o canal Adkaelon. Sejam bem-vindos e vão a mais um vídeo. Então vamos ao capítulo 1, Antes do Sol. A história começa antes do próprio Sol existir. O hidrogênio e grande parte do hélio surgiram no universo primitivo, mas elementos como carbono, oxigênio, silício e ferro foram produzidos e espalhados por gerações anteriores de estrelas. Alguns meteoritos preservam até hoje minúsculos grãos de pré-solares, partículas que se formaram ao redor de outras estrelas antes do nascimento do sistema solar. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, uma parte de uma enorme nuvem de gás e poeira começou a colapsar. Evidências químicas em meteoritos indicam presença de elementos radioativos de vida curta no sistema solar jovem. Eles podem ter vindo de uma estrela massiva próxima, talvez de uma supernova cuja onda ajudou a comprimir a nuvem. Mas esse cenário não é uma fotografia do passado. Existem outras propostas e não podemos afirmar em uma única supernova que criou o sistema solar. O que sabemos é que a matéria que formaria os planetas já carregava uma herança muito mais antiga do que o próprio Sol. E agora avançamos ao capítulo 2, a fábrica de mundos. Enquanto a nuvem colapsava, ela girava cada vez mais rápida e se achatava. Quase toda a massa foi parar no centro, formando o jovem Sol. O restante criou um disco protoplanetário, uma enorme estrutura de gás e poeira em rotação. Há cerca de 4,5 bilhões de anos apareceram alguns primeiros sólidos conhecidos, hoje preservados dentro de meteoritos. Depois, grãos microscópicos começaram a se concentrar e colidir. Parte deles formou agregados, pedregulhos planetesimais e embriões planetários. A gravidade transformou um processo delicado de aderência em uma sequência cada vez mais violenta de encontros e impactos. Mas essa fábrica não tinha a mesma temperatura em toda a parte. Perto do Sol, o disco era muito mais quente. Mais longe, era progressivamente mais frio. Isso determinou quais substâncias podiam existir como partículas sólidas. E planetas são construídos principalmente a partir do material sólido que consegue se acumular. Foi essa diferença de temperatura que criou a primeira grande divisão do sistema solar. E agora, falaremos um pouquinho sobre a fronteira de gelo. Na região interna, apenas metais e minerais resistentes ao calor permaneciam sólidos. A água e outros voláteis, substâncias que evaporam com muita facilidade, ficavam principalmente na forma de gás. A linha de neve ou a linha de gelo marca a distância mínima do jovem Sol, a partir da qual a temperatura permitia que o vapor de água se condensasse e congelasse sobre minúsculos grãos de poeira. Dali em diante, a água também podia ser incorporada como gelo aos planetas em formação. Em modelos do disco que originou o sistema solar, essa fronteira teria ficado aproximadamente a 3 unidades astronômicas do jovem Sol, cerca de 3 vezes a distância entre a Terra e o Sol, na região entre as órbitas atuais de Marte e Júpiter. Mas ela não era uma parede nem uma fronteira fixa. Sua posição mudava conforme o disco e o jovem Sol evoluíam. Também não existia apenas uma linha. Mais longe, substâncias como dióxido de carbono, metano e monóxido de carbono encontravam suas próprias fronteiras de condensação. Além da linha de neve da água, a camada de gelo aumentava a quantidade de material sólido e ajudava os grãos a se agregarem. Com mais matérias, os núcleos planetários das regiões frias podiam crescer mais rapidamente. Mas uma fundação grande ainda não garante um planeta gigante.
Ele precisa ficar pronto antes que o principal material desapareça. E, portanto, avançamos a mais um capítulo, uma corrida contra o tempo. Hidrogênio e hélio existem em todo o disco, inclusive muito perto do Sol. A diferença é que um planeta precisava alcançar massa suficiente para capturar grandes quantidades desses gases. Além da linha de neve, alguns núcleos cresceram muito rapidamente. Quando o núcleo se tornou massivo o bastante, sua gravidade começou a reunir um grande envoltório de gás. O processo acelerou e o resultado foi um gigante. Esse é o principal modelo de acriação de núcleo, a principal explicação para a formação de Júpiter e Saturno. Outros mecanismos, como a instabilidade do próprio disco, também são estudados e podem ser importantes em determinados sistemas. O relógio, porém, estava correndo. Enquanto os núcleos cresciam, o reservatório de gás ao redor deles desaparecia. Parte do material seguia lentamente em espiral e era absorvido pelo jovem Sol. A outra parte era expulsa por ventos e radiação. Em apenas alguns milhões de anos, a oportunidade de formar um gigante estaria praticamente encerrada. Uma análise isotópica de meteoritas publicada em 2017 inferiu que o núcleo de Júpiter pode ter alcançado cerca de 20 massas terrestres em menos de 1 milhão de anos, continuando a crescer durante os milhões de anos seguintes. Júpiter teria vencido a corrida muito cedo. Os pequenos planetas internos, não. E vamos ao capítulo 5. Por que os mundos internos ficaram rochosos? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte pertencem à categoria dos planetas telúricos, também chamados de terrestres ou rochosos. O termo telúrico vem da palavra latim telos, relacionado à terra ou a solo, e descreve mundos formados principalmente por rochas e metais, com uma superfície sólida bem definida. Com menos material sólido disponível e núcleos menores, os planetas internos não capturaram envoltórios comparáveis ao de Júpiter ou Saturno. Quando a maior parte do gás desapareceu, sua construção continuou por dezenas de milhões de anos, através de colisões entre planetesiais e embriões. Mas isso é importante, pessoal. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte não são simplesmente gigantes gasosos, que tiveram todo o gás arrancado pelo Sol. Eles seguiram uma história de crescimento diferente desde o princípio. Impactos vulcânicos e escape atmosférico modificaram suas atmosferas depois, mas não explicaram sozinho a divisão original. Mercúrio terminou com um núcleo metálico que ocupa aproximadamente 85% do raio do planeta. Exatamente como essa proporção surgiu continua um debate. Ninguém sabe muito bem. Vênus e Terra cresceram em regiões semelhantes e alcançaram tamanhos muito parecidos. Mas as suas atmosferas, água e clima seguiram caminhos completamente diferentes. Marte parece ter crescido muito depressa e depois parou. Dados isotópicos indicam que ele pode ter alcançado metade da massa atual em cerca de 1,8 milhão de anos ou até menos. Quase como um embrião planetário que sobreviveu sem se tornar um mundo do tamanho da Terra. E agora avançamos para o capítulo 6. Nem todo gigante é gasoso. Júpiter e Saturno cresceram a ponto de capturar enormes quantidades de hidrogênio e hélio. Por isso são chamados de gigantes gasosos, embora em suas profundezas a pressão transforme a matéria em fluidos exóticos. A missão Juno indica que Júpiter possui um núcleo diluído sem uma fronteira simples e nítida. Urano e Netuno pertencem a outra categoria. Eles são gigantes de gelo. Nesse nome, gelo descreve materiais como água, amônia e metano, que eram voláteis na nebulosa, não blocos congelados no interior atual. Sob pressões e temperaturas extremas, grande parte dessa matéria forma fluidos densos e quentes. Urano e Netuno acumularam hidrogênio e hélio, mas não passaram pelo mesmo crescimento gasoso extremo como o de Júpiter e Saturno. Exatamente onde e com que velocidade se formaram ainda é um dos problemas que a ciência não consegue explicar muito bem. E agora avançamos mais um pouquinho, o cinturão que nunca foi um planeta destruído. Entre Marte e Júpiter restou o cinturão de asteroides. Ele não é uma carcaça de um planeta que explodiu. A massa de todos os asteroides somado é menor ainda do que a massa da Lua. Estimativas modernas colocam o cinturão principal em apenas alguns % da massa lunar. Seus objetos são restos e sobreviventes de construção planetária. A gravidade de Júpiter, colisões e migrações dificultaram que aquela região formasse um planeta completo e removeram ou redistribuíram grande parte desse material. O cinturão também guarda uma pista de que o sistema solar foi misturado.
Em linhas gerais, a parte interna contém mais asteroides rochosos do tipo S, enquanto as regiões externas são mais ricas em objetos carbonáceos do tipo C. Muitos desses corpos provavelmente não nasceram exatamente onde eles estão hoje. Por isso, o cinturão não deve ser mostrado como uma fronteira que decidiu tudo. Ele é melhor entendido como um fóssil incompleto de uma construção interrompida e reorganizada. E avançamos mais um pouquinho. Os planetas mudam de endereço. Até aqui, pode parecer que basta conhecer a distância de um planeta até sua estrela para prever como ele se formou. Mas os planetas não permaneceram necessariamente no mesmo lugar onde nasceram. Enquanto o disco ainda continha gás, a gravidade dos planetas perturbava o material ao redor, criando ondas e regiões mais densas. A atração gravitacional desse gás também podia alterar lentamente suas órbitas, fazendo alguns planetas migrarem para mais perto ou mais longe do Sol. Mesmo depois que o gás se dispersou, o sistema solar continuou mudando. Aproximações gravitacionais entre planetas e planetesimais, pequenos planetas remanescentes da formação, podiam deslocar órbitas, espalhar objetos e reorganizar grande parte do sistema. Em 2011, o modelo conhecido como Grand-Tech propôs que Júpiter migrou para dentro, talvez chegando a cerca de 1,5 unidade astronômica, e depois voltou para fora quando sua interação com Saturno mudou. Esse movimento ajudaria a explicar por que Marte é pequeno e por que o cinturão contém materiais de origens diferentes. Outros conjuntos de modelos, iniciado em 2005 e conhecido como modelo de NICE, investigam uma instabilidade posterior entre os gigantes e a migração de Urano e Netuno para regiões mais distantes. Esses modelos reproduzem várias características reais, mas não são gravações do que aconteceu. A rota exata dos planetas ainda é muito debatida. Fora do sistema solar, os Júpiteres quentes tornam a mensagem impossível de ignorar. Existem gigantes gasosos quase encostados em suas estrelas. Muitos podem ter se formado mais longe e migrado para dentro, embora mais de um caminho de formação seja estudado. A linha de neve ajuda a indicar onde um planeta pode ter iniciado. Ele não garante onde ele terminará. E vamos seguindo a mais um capítulo dessa formação. 8 planetas, 8 cicatrizes. O sistema solar atual é o resultado dessa combinação de ingredientes e acidentes. Mercúrio preservou um enorme núcleo metálico. Vênus e Terra nasceram como mundos rochosos, parecidos em tamanho, mas evoluíram para climas completamente opostos. Marte cresceu rapidamente, mas ficou pequeno. Júpiter tornou-se um gigante muito cedo e passou a influenciar o destino de outros planetas. Saturno também capturou uma enorme quantidade de hidrogênio e hélio e pode até ter alterado a migração de Júpiter. Urano e Netuno, por outro lado, formaram-se com uma proporção muito maior de substâncias como água, amônia e metano. Por isso são classificados como gigantes de gelo e provavelmente também mudaram de órbita enquanto o sistema solar se reorganizava. E entre todos eles restaram os asteroides, cometas e planetas anões, peças que não são lixo de formação, mas registros de fases que os próprios planetas quase apagaram. E com isso, pessoal, nós vamos para o encerramento agora. Uma história que poderia ter sido diferente. Nenhum desses destinos foi decidido por uma única causa. Temperatura escolheu os primeiros ingredientes. A massa determinou quem conseguiria capturar gás. O tempo fechou essa oportunidade e a gravidade embaralhou o resultado. Hoje conhecemos o sistema com gigantes perto das estrelas, mundos rochosos em órbitas distantes e superterras. Uma categoria que nem existe ao redor do Sol. Isso mostra que estrelas parecidas com o Sol não formam necessariamente sistemas planetários iguais aos nossos, com pequenos mundos rochosos nas regiões internas e planetas gigantes mais distantes. O sistema solar é apenas uma das muitas configurações que podem surgir durante a formação dos planetas. A Terra não nasceu pronta para ser Terra, ela surgiu de uma fronteira térmica em movimento, sobreviveu a colisões e cresceu sob a influência de planetas que também estavam mudando de lugar. E talvez a pergunta mais fascinante não seja por que a Terra é rochosa, é esta aqui. Se Júpiter tivesse se formado um pouco mais tarde, ou migrado para um pouco mais para dentro, ainda existiria uma Terra aqui? E pessoal, antes de fechar esse vídeo, eu gostaria de dar um recadinho bem rápido. Este canal aqui é bem jovem, como eu venho dizendo nos outros vídeos. Hoje,
é dia 12 de agosto de 2026. Isso significa que no canal não tem nenhum mês, mas eu já postei alguns conteúdos de ótima qualidade. Eu devotei bastante tempo e dedicação por algo que eu fiz por prazer. Mas eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, pessoal, vou deixar a lista aparecer aqui e vou botar na descrição do vídeo. Então, vocês vão lá, eu recomendo vocês irem lá e verem esses vídeos porque eles estão muito bons, estão de alta qualidade, ok? Então, pessoal, vou fechando por aqui de vez. Mais uma vez, como sempre, muito obrigado por acompanharem e assistirem esse vídeo. Se vocês acharem que esse canal merece a inscrição, por favor, considerem se inscrever, me ajuda bastante. E é isso, pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e fiquem com Deus. Até mais, tchau.